Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e a segunda vez que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara com uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Então ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassara. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aleós. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Reverendíssimos Padre Marcos Daniel e George, caríssimos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pela Web TV e pelo nosso Facebook, celebramos hoje a sexta-feira da Paixão do Senhor, dia em que nosso Senhor tomou sobre os seus ombros a cruz, o lenho sagrado, fiel madeira, e sobre si levou as nossas dores e as penas pelos nossos pecados. Ouvimos nesta sagrada liturgia, que não é uma missa, pois este é o único dia do ano em que no mundo inteiro não é celebrada a Santa Missa. O que nós fazemos é uma ação litúrgica recordando a paixão de nosso Senhor. Paixão esta que começou com a sua entrada gloriosa em Jerusalém no domingo de Ramos, que celebramos domingo passado. Nós ouvimos nesta sagrada liturgia, na primeira leitura tirada do profeta Isaías, o servo sofredor. Servo sofredor que justificou-nos. Era para que você e eu sofrêssemos pelos nossos pecados, mas quis o servo de Deus, o Cordeiro Santo, imolar-se em nosso lugar. Eis aí a justiça de Deus, a justificação. O Santo assumiu para si aquilo que não lhe pertencia, assumiu para si as nossas dores, para que nós não tivéssemos mais nenhum tipo de dor. Assumiu para si o sofrimento, para que nós não sofrêssemos. Assumiu para si a condenação, para que nós não fôssemos condenados. Assumiu para si a morte, para que nós recebêssemos a vida eterna. Sim, tudo isso fazia parte da grande condenação que pesava sobre a humanidade. Condenação esta, fruto do pecado original.
aquele pecado lá do livro do Gênesis, a desobediência de Adão e Eva. Se hoje nós celebramos este ato misericordioso de Deus que se entrega por nós sem reserva alguma até derramar a sua última gota de sangue, foi porque no início da história a humanidade, criada para habitar com Deus no paraíso, afastou-se de Deus, sucumbiu à tentação, preferiu a soberba e por isso recebeu como pagamento a desgraça, o afastamento, viver longe da graça. Aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, aqueles que foram criados para a eternidade, aqueles que foram criados para a felicidade, agora sofrem, deverão experimentar as dores da morte e foram privados da amizade com Deus. Eis aí a desgraça do pecado. O pecado destruiu o belíssimo projeto de Deus para nós. Mas Deus, como um Pai amoroso e zeloso pela criação, não desistiu de nós. Apesar das nossas infidelidades, da nossa desobediência, da nossa traição, da nossa negação, Deus se compadeceu de nós e enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para pagar a culpa de um pecado que a humanidade cometeu. Jesus não cometeu pecado nenhum, mas Ele assumiu sobre si as penas deste pecado que você e eu, que nossos antepassados, nossos pais, Adão e Eva, cometeram. Eis aí a natureza da misericórdia de Deus. Deus não poupou nem mesmo o seu Filho para resgatar a criação. Deus poderia abandonar tudo. Deus poderia se afastar simplesmente da humanidade e abandonar a criação. Mas Ele não seria pai, porque um pai jamais se afasta do filho, um pai jamais abandona o filho. E em Deus não há maldade, em Deus não há rancor, em Deus não há morte, em Deus não há infelicidade, em Deus não há trevas. Ele quis que nós conhecêssemos a sua misericórdia, o seu amor, a sua paternidade e a sua luz, fazendo-se um de nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Jesus então encarnou-se no seio materno da Virgem Maria e assumiu para si aquilo que não era seu, a humanidade. E ao assumir a humanidade, uniu a humanidade à sua divindade. Entregou-se numa paixão perfeitíssima. Sim, uma vez que Jesus tinha alma divina e era da mesma substância de Deus, os seus sentidos eram perfeitamente ordenados. Daí decorre que cada espetada dos espinhos da cruz de nosso Senhor em sua cabeça não foram sentidos como nós sentimos qualquer machucado. Jesus sentiu o mínimo machucado provocado por um espinho milhares de vezes mais do que nós, porque nele tudo era ordenado, os seus sentidos eram perfeitamente ordenados, e por isso
as suas dores foram as maiores possíveis. Jesus suportou sobre si uma dor e um sofrimento que jamais qualquer ser humano poderia suportar. Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Jesus, feito homem, sofreu na sua humanidade aquilo que nós deveríamos sofrer. E ao voltar para Deus, na sua ressurreição, nos reintroduziu na graça que havíamos perdido pelo pecado. Se hoje tudo parece terminado, aos olhos humanos, o dia de hoje parece uma tragédia sem fim. Este ano, de modo especial, que nos faz recordar uma passagem da Sagrada Escritura, para quem assistiu o filme da Paixão de Cristo, aquele último, dirigido por Mel Gibson, quando o discípulo amado chega correndo à casa da mãe, à casa de Maria, entra correndo pela porta, ela se assusta, há um silêncio imenso naquela madrugada, e eles dizem assim: vede como esta noite é diferente, veja como este ano é diferente, veja como a paixão que nós celebramos este ano é completamente diferente das outras dezenas de paixões que você e eu já celebramos. Privados da presença de Deus, privados do sacramento, privados da presença na casa do Senhor, privados da comunidade familiar que é a igreja, reclusos em nossas casas. Deus nos mostra, por esses pequenos sofrimentos, que este ano, de forma mais intensa, nós fomos convidados a suportar desde o início da quaresma, como foi difícil para Jesus suportar o peso da cruz. Mas Jesus se agarrou à certeza e à confiança de que, obedecendo a Deus, Deus iria glorificá-lo. E é assim que nós devemos viver esta paixão, viver este tempo, com confiança, obedientes a Deus. Senhor, se possível, afasta-se de mim este cálice, mas contudo, seja feita a vossa vontade e não a minha. Quantos de nós não queríamos estar presente na igreja? Nós temos a igreja diante de nós vazia, com os sacerdotes, alguns ministros, algumas pessoas que nos ajudam na transmissão, mas as igrejas, na maioria do mundo, estão vazias. Deus continua sofrendo por nós. Este convite que Ele nos faz, com este tempo de calamidade que vivemos, deve ecoar em nosso coração e nossas almas. Precisamos associar o nosso sofrimento ao sofrimento redentor de Jesus. É para isso que nós recordamos nesta sagrada liturgia este gesto de amor de Deus para conosco. Deus sofreu com o amor. Na narração do Evangelho nós ouvimos que Jesus tomou sobre si a cruz e caminhou em direção ao Calvário. Em nenhum momento Jesus recusou a cruz, em nenhum momento Jesus reclamou da cruz, em nenhum momento Jesus pediu para que alguém o auxiliasse. Deus providenciou naquele pequeno Cirineu a imagem dos nossos corações, uma vez convertidos ao Senhor, também oferecendo o nosso ombro para ajudar Jesus
a suportar o peso da cruz. E nós somos convidados de forma intensa neste ano a suportar esse sofrimento, esta reclusão, essa dificuldade momentânea, mas com a confiança de que Deus, como um Pai rico em misericórdia, nos glorificará ao seu tempo, do seu modo. Celebramos esta sexta-feira da paixão. Esta sexta-feira não deve ser para nós um dia de festa, como um dia qualquer. Deve ser um dia meditado exclusivamente na entrega do Senhor Jesus na cruz. Hoje, Jesus desce do seu trono glorioso e transforma um instrumento de tortura e de desgraça num trono de realeza e de glória. Se olharmos para a Santa Cruz, você que tem aí o crucifixo no seu altar, na sua casa, e logo mais quando a cruz estiver passando pelas ruas de nossa cidade, você verá uma cruz, um corpo, a imagem de um corpo humano pregado nela. Mas a graça de Deus que habita em seu coração, pela ação do Espírito Santo, deve fazer você ver além, para além daquele madeiro e daquele corpo sem vida. Eis aí o grande mistério da solenidade de hoje. Aos olhos humanos, um grande fracasso. Um homem que se dizia Deus, pregado na cruz. Aos olhos de Deus, um gesto de amor. Olhamos para a cruz e vemos um homem pregado aos olhos humanos. Mas quando a graça nos faz olhar verdadeiramente para o sacrifício de Jesus, nós não paramos na cruz, nós vamos além, nós enxergamos, nós vislumbramos o grande mistério de amor que está por detrás da cruz. A cruz é como um véu. Nos nossos sacrários, nós usamos sobre as âmbulas um véu. Aquele véu significa exatamente isso. Ele meio que esconde o grande tesouro que está ali dentro. A cruz deve ser para nós não um instrumento de sofrimento, mas a porta de entrada para o reino da felicidade, a porta de entrada para a glória de Deus, a porta de entrada para a comunhão com o Senhor. Não tenha medo de ter o crucifixo com o crucificado em sua casa. Não tenha medo de adorar a Santa Cruz quando ela logo mais passar pela sua rua. Foi este trono, este madeiro bendito, outrora instrumento de condenação e de desgraça, transformado agora em trono glorioso. Ó fiel madeiro da cruz, ó árvore sem igual. De lá, do alto do Calvário, Jesus reina sobre todo o pecado. Jesus reina sobre toda a morte. Jesus reina sobre toda a condenação. Jesus reina sobre toda forma de escravidão. Jesus reina sobre toda forma de perversão, sobre toda forma de condenação. Jesus reina até mesmo sobre o inferno. O inferno estremece na tarde da Sexta-feira Santa, porque há milhares de anos nós rememoramos o ato salvífico de Deus pela humanidade. Que Deus derrame abundantemente no seu coração, caríssimo irmão que nos acompanha, a graça de não reclamar deste tempo. Ele é passageiro. Essa dificuldade é momentânea.
Nós estamos sendo convidados a Deus a associar o nosso sofrimento de forma real, porque há uma diferença. Muitas vezes nós víamos as missas e ouvíamos da Sagrada Liturgia que o sofrimento é redenção, o sofrimento é redenção, o sofrimento nos traz salvação, o sofrimento nos traz paz, mas nós não sabíamos experimentar e saborear o sofrimento. Agora nós saboreamos. Tivemos a graça esta semana de atendermos confissões ontem e anteontem, e algumas pessoas testemunhavam exatamente isso. Padre, há muitos anos que eu não vinha na igreja, não participava de missa. Quando eu comecei a participar, padre, as igrejas foram fechadas, e agora dói no meu coração e na minha alma só de imaginar que eu não vou poder mais participar de missa. Vejam, é um sofrimento daqueles que se colocam no caminho em direção ao Calvário com Jesus. Se o Mestre sofre, os discípulos também sofrerão. Se o esposo sofre, a esposa que a igreja sofrerá. E nós estamos sofrendo agora de maneira física, real, reclusos, distantes da casa do Senhor, impedidos de receber os sacramentos de forma substancial. Mas tenhamos a certeza, Deus reserva para nós uma glória bem maior do que aquela que nós imaginávamos possuir. Se antes nós éramos católicos e víamos à igreja sem muito compromisso, agora, quando voltarmos às nossas atividades e solenidades, saberemos que um dia nós somos privados da companhia do Senhor. Relembrar o pecado e a privação de Adão e Eva no paraíso é muito fácil. Experimentar o que Adão e Eva experimentaram, sendo expulsos da presença de Deus, afastados do paraíso, presos e reclusos no mundo de morte, de infelicidade e de tristeza, é outra coisa. E nós estamos experimentando justamente isso. Talvez Deus esteja nos mostrando que o nosso coração, apesar de se dizer cristão e católico, ainda não amava, e está nos convidando a uma vida completamente nova. Morramos para esta vida que passou, para que na Páscoa do Senhor possamos ressuscitar gloriosos com Cristo para a vida eterna. Deus te convida a fazer esta experiência de morte. Morramos hoje com Jesus, sepultados com Cristo, para sermos ressuscitados com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos pela Santa Igreja de Deus.
Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo Santo Padre, o Papa. Oremos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o Santo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os ministros e por todos os fiéis. Oremos pelo nosso arcebispo Milton e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus nosso Senhor os ilumine interiormente
e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo nosso Senhor. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade de sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos poderes públicos, oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração, segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade àqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos aqueles que sofrem provações, os que estão atribulados. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças, de forma especial essa pandemia que estamos vivendo, e a fome em toda a terra. Abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos
e a salvação aos moribundos. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Comunhão espiritual. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Caríssimos irmãos que nos acompanham pela nossa página no Facebook e também pela Web TV, nós iremos concluir esta celebração e sairemos em procissão com a Santa Cruz, para que possa ser publicamente adorada neste dia em que nós devemos adorar a Santa Cruz, porque é o ato de amor de Deus pela humanidade. Como é que você vai saber se a cruz vai passar próximo da sua casa? Haverá um carro de som, você vai ouvir a música, vai ouvir as orações, então você pode, com toda a família, se aproximar do portão ou da calçada para fazer o seu gesto de adoração à Santa Cruz, que passará nas principais ruas dos bairros. Nós sairemos aqui pelo centro, passaremos pela principal rua, aquela rua calçada do bairro Fronteira, desceremos ao lado do Banco do Brasil, passaremos na rua que sobe em direção ali ao meio do aeroporto, em direção ao aeroporto. Dali nós continuaremos em direção à Coab, sairemos lá no trevo da estrada que vai para Varginha, bem no início, no portal da entrada da cidade. Passaremos pelo bairro Altos do Levergé, voltaremos aqui para o centro, chegando ali na Rural Comércio, do nosso irmão Zé Ribeiro, nós iremos para o Lixá, né? Iremos até o final do Lixá, subiremos em direção ao bairro Nossa Senhora de Fátima, iremos até o final do bairro, voltaremos pela avenida principal, passaremos aqui pela escola, por trás aqui da nossa paróquia, voltando então para a nossa igreja. Não são todas as ruas, nem todas as avenidas. Então, se você ouvir o som, corra para a rua mais próxima, a rua principal do seu bairro, que é ali que nós iremos passar. Não se preocupe, nós iremos passar uma velocidade bem baixa, para que dê tempo de você ver o Senhor se aproximar e também o Senhor se distanciar. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.